Muitos afirmam que Ra é apenas um mito, uma divindade solar de um passado ingênuo, um belo conto desprovido de verdade. Mas e se isso for uma colossal mistificação na crônica espiritual da humanidade? E se Ra não fosse apenas divinizado, mas vividamente lembrado como a mente primordial, a luz que precede toda a luz, a centelha que deu origem ao cosmos, a consciência pulsante que insuflou vida em tudo o que existe? Não se trata do distante antigo Egito, mas de cada um de nós. Em algum momento da história, a humanidade perdeu a memória de que o princípio divino nunca esteve fora de nós, mas sempre esteve dentro. A história de Ra, oculta sob camadas de tempo e traduções imprecisas, contém a chave para essa recordação. Isso não é mera mitologia, mas uma mensagem codificada daqueles que previram um mundo desconectado de sua fonte primordial. Sua presença aqui não é por acaso. No fundo da alma, algo ressoa, algo que lembra a verdade. Ao ver Ra em sua verdadeira luz, você não conseguirá mais se ver com os mesmos olhos. Muito antes de a fala se tornar um instrumento de divisão e classificação, antes de os templos se transformarem em empreendimentos comerciais e os deuses em marcas, existia apenas uma verdade inabalável: a luz. Não aquela percebida pelos olhos, mas a luz primordial, o impulso energético consciente do qual tudo o que existe emergiu. Os antigos a chamavam de Ra não por adoração ao sol físico, mas por uma profunda compreensão do que perdemos. Ra não era apenas um astro celeste, mas a fonte primordial, o gerador da vida, a mente por trás da criação, o arquiteto da vibração. Os antigos iniciados o reverenciavam como uma memória viva. Ra não era um deus no sentido moderno, personificado, hierárquico, isolado. Ra era um campo onipresente de mente divina, que soprou o cosmos à existência e continua a falar na linguagem silenciosa da luz. A história de Ra foi intencionalmente distorcida, pois os detentores do poder temem a iluminação. Se cada um percebesse que nasceu da mesma substância das estrelas, como poderiam ser controlados? Se as pessoas compreendessem que seu espírito é tecido da mesma essência do próprio Sol, acaso duvidariam de sua luz interior? Os templos de Kemet, o verdadeiro nome do que hoje chamamos de Egito, não eram apenas locais de adoração cega, mas laboratórios de consciência. Os sacerdotes não eram clérigos, mas cientistas do espírito, que compreendiam a interação entre luz e corpo, a influência das vibrações na matéria e a capacidade do som de ativar os códigos adormecidos da alma. No centro de todo esse conhecimento estava Ra, não como um ídolo, mas como um símbolo de nossa verdadeira essência, radiante, independente e eterna. Com o tempo, a imagem de Ra foi simplificada. Primeiro para o nível de um deus, depois um personagem histórico, um herói de desenho animado e finalmente foi entregue ao esquecimento. Esquecemos não apenas de Ra, mas do que ele representava, a ordem divina do universo, a linguagem das frequências, a conexão original entre o Criador e a criação. O que substituiu esse conhecimento? A adoração do externo, a submissão às autoridades, o medo da natureza, o medo da morte, o medo da própria força. Ra não desapareceu, apenas perdemos a capacidade de vê-lo. Sua presença aqui não é, por acaso, não por mera curiosidade, mas porque algo antigo e verdadeiro está despertando em sua alma. Não se trata de um Egito distante, mas da verdade oculta dentro de você. Você não estuda Ra como um fato histórico, mas o recorda como uma parte de si mesmo que foi ensinado a esquecer. A humanidade é propensa ao esquecimento. Textos antigos que narram a criação do mundo nos informam que o deus Ra surgiu do nada, não foi criado nem invocado, mas auto-originou-se. Os antigos sábios chamaram isso de Nun, as águas primordiais, que ocultavam um potencial ilimitado. Ra tornou-se o primeiro ato de consciência, a palavra pronunciada por si mesma, a luz que dissipou a escuridão, a percepção que ganhou forma. Tudo o que se seguiu, estrelas, planetas, almas, foram emanações dessa mesma luz, inseparavelmente ligadas a ela. Consequentemente, você não é exceção. Sua missão aqui não é buscar o divino, mas despertá-lo na memória. E esse processo não começa com fé cega, mas com um sentimento de ressonância. A história de Ra é um conto sobre sua origem, sua essência, seu destino.
não é apenas um mito, mas um projeto cuidadosamente elaborado. Que o mundo continue a considerá-lo uma lenda, mas para aqueles com um olhar aguçado e uma audição sensível, é como um espelho, um mapa, uma mensagem cifrada no tempo. A verdade não está perdida, ela apenas aguarda o momento em que você olhar para a luz e finalmente enxergar a si mesmo nela. Fomos ensinados a ver o Sol apenas como uma esfera flamejante, uma fonte de calor e luz pairando solitária no vazio gelado. Mas os antigos, ao olhar para o mesmo astro, discerniam inteligência. Não porque fossem ignorantes, mas porque possuíam uma capacidade que perdemos, a consciência de que o Sol não é apenas um corpo celeste, mas um transmissor vivo de energia divina. Eles o adoravam não por superstição, mas por uma profunda compreensão de seu papel. A cada instante, a cada dia, ele irradia vida, não apenas no sentido biológico, mas também espiritual. Cada planta que se estende para a luz, cada respiração sua, cada pensamento nutrido por essa única fonte. E você verá que os límites nunca devem ser tomados literalmente. Ra, navegando pelo firmamento, não é apenas um conto de fadas, mas uma mensagem codificada. Sua barca solar simboliza a jornada da consciência, o movimento da luz através dos mundos. O nascer e o pôr do sol não são meros intervalos de tempo, mas um processo cíclico de energia, desde sua gênese até sua completa assimilação. E isso não é uma metáfora, mas um mapa que aponta o caminho para sua alma. Cada manhã, Ra surge como a consciência que desperta dentro de você. Cada noite ele empreende uma jornada pelo submundo, assim como você mergulha na escuridão, no caos e no esquecimento. Mas com a chegada de um novo dia, ele retorna, sempre retorna. Nisso reside a promessa: a luz não pode morrer. Ela pode diminuir, esconder-se sob um véu de ilusões, mas é impossível destruí-la. Imagine por um instante toda a vida humana transcorre sob o olhar vigilante do sol. Ele nos dá alimento, calor para dormir e energia para despertar. Mas com que frequência pensamos que o sol não é apenas uma fonte de luz, mas uma linguagem complexa? Talvez ele se dirija a nós diariamente por meio de ondas, invisíveis aos olhos e inaudíveis aos ouvidos, mas sentidas pela alma. Os antigos arquitetos, ao erguer templos, orientavam-se pelos ciclos solares não por razões estéticas, mas por um desejo de precisão. Eles criavam portais não para adorar o astro, mas para interagir com sua energia, conhecendo os momentos em que o véu entre os mundos se afina e a luz carrega o máximo de informação. Equinócios e solstícios não eram apenas celebrações, mas sessões de transferência de dados. Portanto, quando alguém se refere com desdém ao culto do sol, é importante lembrar que não se trata de um objeto físico, mas da inteligência por trás dele. Ra não é apenas o Deus Sol, mas a encarnação da consciência através do Sol, o arquiteto do ritmo da vida, que introduz a ordem divina no caos. Profundamente dentro de cada um de nós vive essa compreensão. É por isso que a luz solar traz serenidade, o amanhecer é sentido como um novo nascimento, e estar ao sol pode nos tirar do fluxo de pensamentos e nos trazer de volta ao presente. Isso não é apenas um efeito psicológico, mas um eco da memória espiritual. O ser humano nasce da luz, é formado por ela e sustentado por ela. E quando o barulho do mundo se acalma, lembramos que somos parte dessa luz, um fragmento de Ra, carregando em nós o mesmo código das estrelas. Portanto, da próxima vez que estiver sob os raios do sol, não apenas olhe, mas ouça.
A luz não apenas ilumina, ela fala conosco, e se estivermos prontos, ela começará a falar através de nós. O Sol não é apenas uma esfera incandescente no céu, mas uma biblioteca viva. Os antigos sacerdotes de Kemet não apenas oravam a ele, eles o estudavam, alinhavam-se a ele e o ouviam, possuindo um conhecimento que mais tarde foi perdido. A luz não é passiva, ela carrega informações codificadas. Cada raio de sol contém frequências, dados e memórias, não metaforicamente, mas literalmente. Fótons são mensageiros, e a luz de Ra não é apenas nutrição, mas instrução. Nele estão ocultos os projetos da consciência, a geometria sagrada e os padrões energéticos que refletem o desígnio divino do universo. Os templos serviam não apenas como locais para rituais, mas como câmaras de decodificação, portais de memória, estruturas construídas com incrível precisão para captar e concentrar uma luz específica em um determinado momento. Os iniciados sabiam que nessa luz estava contido um conhecimento que não podia ser expresso em palavras, mas podia ser sentido pela alma. Esse conhecimento foi perdido. O mundo moderno, ao ridicularizar a antiga ciência espiritual como primitiva, ignora as evidências óbvias gravadas na pedra, como a luz, no dia do solstício, incide sobre um glifo específico no coração de um corredor oculto, como certas câmaras ressoam apenas sob condições solares específicas. Isso não são coincidências aleatórias, mas instruções claras. Os sacerdotes eram treinados não apenas para interpretar esses alinhamentos, mas também para usá-los para meditar em uma hora específica, cantar frequências específicas e absorver os códigos transmitidos através da luz de Ra. Esse conhecimento não era destinado ao público em geral, mas transmitido de geração em geração de iniciados, homens e mulheres que dedicaram suas vidas a proteger os segredos, pois compreendiam o que ainda causa terror no mundo moderno. A luz é capaz de despertar a alma, e depois disso não há como voltar atrás. Somos ensinados que o conhecimento pode ser obtido em livros, diplomas e instituições académicas. Mas o conhecimento mais profundo não está na tinta, mas nas vibrações, na ressonância e em nossas células. Nos antigos templos dedicados a Ra não se realizavam ritos de adoração no sentido usual. Esses lugares sagrados serviam como ativadores de consciência, onde os iniciados aprendiam a perceber a luz não apenas fisicamente, mas espiritualmente. O objetivo era despertar a memória adormecida, permitindo ver através do véu de ilusões e recordar a natureza original do ser humano, um ser de energia pura, capaz de sintonizar-se com a mente cósmica. Os antigos não buscavam se tornar deuses, eles descartavam a mentira para perceber que já o eram. Ra representava não uma personalidade, mas um estado, uma frequência da mente divina que permeia tudo o que existe, mas está oculta do olhar superficial. Os antigos sábios criptografaram esse conhecimento em arte, símbolos e mitos, prevendo tempos em que templos seriam destruídos, pergaminhos queimados e a verdade enterrada sob camadas de distorção. Eles deixaram uma espécie de migalhas de pão na arquitetura da luz, como a história da barca solar de Ra, as 12 portas da noite e o olho de Ra. Não eram apenas contos infantis, mas mensagens codificadas, instruções para o retorno da alma às suas origens. O verdadeiro sacerdote não ensinava, mas ativava a memória, pois a verdade não pode ser aprendida, ela só pode ser lembrada. O ser humano moderno pode sentir ecos desse conhecimento, um zumbido profundo ao mencionar o nome de Ra, uma atração por algo inexplicável. Isso não é mera curiosidade, mas reconhecimento. Os mesmos códigos que outrora ressoavam nos templos ainda dormem em seu interior, aguardando sua hora. E quando o ser humano deixar de perceber Ra como um mito e começar a vê-lo como uma memória, ele terá acesso a esses códigos. Sistemas modernos convencem que o despertar é um processo intelectual, exigindo estudo, domínio e a realização de certas ações. No entanto, o despertar sempre foi um fenómeno energético. As antigas escolas de mistério compreendiam que a luz afeta a matéria, o som influencia o DNA, e a presença é capaz de alterar a realidade. Eles sabiam que o ser humano não é apenas um corpo físico, mas um vaso, um condutor de energia. Ra era a corrente que se movia através desse vaso. Foi por isso que o conhecimento foi ocultado, não para privar alguém do acesso a ele, mas para proteger daqueles que poderiam usá-lo como arma. A verdadeira força não reside na dominação, mas na harmonia.
A luz de Ra não controla, mas revela, purifica e cura, dirigindo-se não à mente, mas à alma. A questão é se o ser humano conseguirá recordar sua verdadeira natureza ou continuará a chamar a luz de história, perguntando-se por que o mundo parece tão escuro. Nos mitos diz-se que toda noite Ra morre, afundando no horizonte e partindo para o submundo de Duat, o reino das sombras, do caos e da verdade esquecida. Mas esta não é apenas uma história celeste, é um mapa da alma. Os antigos sacerdotes compreendiam que a escuridão não é o oposto da luz, mas um campo de provas para ela. A descida de Ra a Duat não foi uma derrota, mas uma iniciação. Toda noite ele entrava no reino do caos para lutar contra a serpente Apep, a personificação da desordem, do medo e da fragmentação. E toda noite ele renascia, não intocado, mas transformado, fortalecido e forjado na escuridão. Esta não é uma história sobre o sol, mas sobre cada ser humano. Cada vez que uma pessoa questiona sua identidade, se desvia do caminho ou sente o mundo frio e sem sentido, ela não está quebrada, mas em Duat, um lugar onde todas as ilusões se dissolvem e a verdade é testada. A verdade nem sempre se revela em formas óbvias. A serpente que se deve enfrentar pode ser invisível, desprovida de escamas e veneno, mas habita nas profundezas da mente, sussurrando sobre falhas e instilando medo. Esse medo faz calar, permanecer na sombra, evitar riscos. A sombra se aproxima sorrateiramente quando a luz diminui. Os antigos sábios não temiam Apep, sabendo que sem a escuridão, a luz é apenas um conceito abstrato. É o confronto com a escuridão que torna a luz tangível e real. É fundamental compreender algo frequentemente ignorado: a jornada ao submundo não é uma punição, mas uma preparação. Ra descia ao Duat não por fracasso, mas porque era uma parte intrínseca do caminho para a ascensão. Na luta, na imersão na escuridão, na dissolução das ilusões, nasce o verdadeiro Eu. Toda alma que pisa nesta terra cedo ou tarde enfrentará o Duat. Relacionamentos desmoronam, a fé é testada, perdas infligem golpes devastadores e a verdade despedaça as ilusões. E assim, a pessoa se encontra no vazio, lutando contra sombras e duvidando de tudo. Isso não é um sinal de fraqueza, mas uma transição sagrada. Nos templos ensinava-se que o Duat consistia em 12 portais, cada um representando um desafio distinto, um novo nível de transformação. A jornada não deveria ser fácil. Seu propósito era descartar o ego, as falsas concepções e os programas obsoletos, tudo o que não estivesse alinhado com a ordem divina. A alma que atravessa essas provações é transformada, renascida e iluminada, não pela fuga, mas pela resiliência, pela presença na escuridão e pela fé. No retorno da luz. A luz não vem de fora, mas de dentro. O que isso significa para cada um? Que a escuridão não é algo a ser evitado e as dificuldades não são motivo de vergonha. Elas são sagradas. O simples fato de você reconhecer isso indica que já está no barco com Ra, traçando o seu próprio caminho. Se continuar a avançar e não fugir da escuridão, a ascensão ocorrerá inevitavelmente. Você pode não ser o mesmo de antes, não intocado, mas sim íntegro, desperto e renovado. Essa é a verdade oculta sob uma camada de espiritualidade superficial. A luz que muitos buscam nunca surgirá se a escuridão for negada. É preciso confrontar sua serpente, morrer para o antigo eu para se tornar quem você realmente é. Ra ensina isso com seu exemplo, seu ciclo eterno. A cada dia ele ascende, a cada noite ele desce e a cada manhã ele renasce. Não como um novo sol, mas como a mesma luz que sempre foi lembrada. A tarefa não é evitar a escuridão, mas atravessá-la, confrontar as ilusões, matar sua serpente e renascer, não porque nunca foi quebrado, mas porque se lembrou de que é intrinsecamente invulnerável. O olho de Ra é um dos símbolos mais mal interpretados na história espiritual. As pessoas modernas o consideram um mito, uma superstição ou uma reminiscência de um medo primitivo, um símbolo de raiva, punição e um olho que tudo vê. Mas isso é um equívoco. O olho de Ra não é um vigilante, mas uma ferramenta que ajuda-o a aprender a ver, não com os olhos físicos, mas com a visão interior, a intuição, a percepção divina.
A verdadeira guerra sempre foi travada não entre deuses, mas entre a verdade e a mentira. O olho de Ra é um instrumento que dissipa o véu das ilusões. Nos textos antigos, o olho de Ra não é apenas um símbolo, mas uma força viva, uma extensão consciente do próprio Ra, enviado para restaurar o equilíbrio, corrigir erros e iluminar o oculto. Ele representa a consciência, uma visão desperta que perfura o engano e permite ver a realidade antes que as evidências se manifestem. É essa visão que é mais frequentemente ignorada. Desde o despertar de sua mente, você foi insistentemente ensinado a confiar exclusivamente em fatos mensuráveis, visíveis e confirmáveis. Foi incentivado a ignorar a intuição, negligenciar os sonhos, duvidar do entendimento e rejeitar o pressentimento disparate. Mas então, muito limitados, superficiais e convenciam de que essa era a verdadeira realidade. No entanto, os sábios da antiguidade possuíam uma compreensão mais profunda e percebiam que o mundo físico é apenas uma pequena parte do universo e que a verdadeira percepção não é além dos sentidos. O Buda simbolizava não olhar para fora, mas uma imersão em si mesmo. Era uma chama ardendo atrás do osso frontal, uma percepção que transmitia a lógica e uma clareza que perfurava o ouvido. Você provavelmente já experimentou esse estado antes, no momento em que simplesmente sabia algo sem entender o porquê. Quando o sorriso de alguém não correspondia à sua energia, quando as palavras pareciam lógicas, mas seu corpo dizia não. Isso não era paranoia, mas sim um sinal de que o olho começava a se abrir. E se você já sentiu vergonha por confiar nesse instinto, ou pior ainda, o rejeito, saiba que não está sozinho. Timothy Schuchert. O sistema não está interessado na sua clareza de percepção. Ele busca mantê-lo em um estado de cegueira com os olhos abertos, distraindo-o com detalhes, fazendo-o buscar provas obsessivamente e depender de manifestações externas. Pois quando você começa a ver de verdade, torna-se perigoso. Você para de reagir automaticamente e começa a discernir. Você para de seguir cegamente e começa a sentir. Você para de pedir permissão e começa a se lembrar de quem realmente é. No Antigo Egito, o olho também simbolizava o Ujjat, integridade, cura e completude. Era a restauração do que havia sido destruído. Segundo o mito, o olho é despedaçado, disperso e então reunido, não por acaso, mas com precisão divina. Na matemática egípcia, as frações do olho somavam 63 e 64, simbolizando a presença do mistério e um lugar para o divino incognoscível na percepção plena. Não se tratava de alcançar o controle absoluto, mas de um alinhamento perfeito com o invisível. Isso não é apenas mitologia, é um ensinamento. O olho não é um privilégio dos deuses, mas um potencial adormecido dentro de você, aguardando ativação. Glândula pineal, terceiro olho, visão interior. Todos são nomes diferentes para o mesmo fenômeno. O olho é uma ponte entre os mundos, uma lente através da qual a consciência superior penetra na forma material. E uma vez aberto, não há como voltar. Não porque você é o escolhido, mas porque você se lembrou do que o mundo tentou desesperadamente fazer você esquecer. Sua percepção é ativa e criativa. Como você vê o mundo o molda. A lente que você usa determina o que você vê. E quando o seu olho está claro, seu caminho também se torna claro. É por isso que os antigos protegiam o olho com tanto cuidado, cercando-o de mitos e rituais. Eles entendiam o que acontece quando as pessoas se lembram de como ver. Sabiam que a ilusão desmorona quando pelo menos uma pessoa ousa olhar além da máscara. E sabiam que o olho, uma vez aberto, não apenas ilumina o mundo, mas também o restaura. Portanto, a questão não é se você acredita, mas se você o abrirá. Você confiará em suas visões, sonhos e sensações intuitivas? Você olhará além da superfície e reivindicará seu direito à percepção divina? Pois o olho não está observando você, ele está esperando que você se lembre de como ver. Por muito tempo, a humanidade percebeu os deuses como entidades dotadas de poder, mas ainda assim separadas e distantes. No entanto, nos ensinamentos espirituais mais antigos, ainda não distorcidos pelo medo e pelo poder, o quadro era outro. Os iniciados iluminados viam em Ra não apenas um entre muitos deuses, mas o não um personagem de mito,
mas a própria base da existência, a fonte de tudo o que é, o silêncio que precede o som, a razão que antecede o pensamento, a luz que precede o sol. Cada nome divino, cada forma, cada panteão, tudo isso são apenas fragmentos, faces, manifestações do puro Ra, a infinitude oculta por trás da máscara. Essa presença é tão abrangente que a adoração a ela perde o sentido e ao mesmo tempo tão íntima que a submissão a ela é impossível. Ela não está fora de nós, mas nos permeia completamente. Quando os textos antigos narram sobre Ra, eles o fazem em múltiplas camadas. Para a mente despreparada, isso parece um mito, mas para o iniciado, é um código cifrado que contém uma das verdades espirituais mais profundas, já reveladas à humanidade. Tudo é um. Não há Deus nos céus e alma na terra, não há em cima e em baixo. Existe apenas uma substância única, uma consciência única, uma presença eterna única que permeia tudo o que existe. E Ra é o nome que eles usaram para designar isso, sem limitá-lo. Pois Ra não é apenas o sol e não apenas a luz, mas a vida contida na luz, a consciência ardendo no fogo, a razão que se conhece na árvore, no vento, no ser humano, no silêncio. Em muitas traduções, Ra é identificado com Atum, Atum-Ra, o autocriado. Tudo o que é, criando a si mesmo de si mesmo. Isso não é apenas mitologia, é metafísica. Ra não nasceu, ele emanou. Do nada, do abismo, das águas informes do puro potencial. Não criado, não invocado, mas simplesmente tornando-se consciente de si mesmo, o ser. Era isso que os antigos implicavam. Não um homem com cabeça de falcão, mas um princípio, uma presença. E essa presença não desapareceu, não foi para lugar algum, ela permeia tudo, incluindo nós. Cada respiração é Ra, cada batida do coração, cada centelha de intuição, cada momento em que nos lembramos de algo profundo, nos guia. Isso não é fantasia, mas reconhecimento. Não é por acaso que místicos de diferentes tradições falam da mesma coisa. Os hindus chamam de Brahman, o informe, os taoístas de Tao, o caminho que não pode ser nomeado, os místicos cristãos de Logos, os gnósticos de Monada. Nomes diferentes, mas uma única verdade, o um, eterno, indivisível e ao mesmo tempo pessoal, sempre presente. E quando os antigos habitantes de Kemet olhavam para o céu e sussurravam Ra, eles não estavam orando a um Deus Sol, mas se comunicando com o inominável, alinhando sua consciência com a fonte de tudo o que existe, despertando para a lembrança. Para isso não é necessário um templo, nem um sacerdote, pois Ra nunca foi algo externo. Não precisamos nos curvar, mas nos elevar, reconhecer que nossa consciência é a chama do mesmo fogo eterno, que aquilo que buscamos por toda a vida, o divino, a verdade, a luz, não está escondido em algum lugar distante, mas reside dentro de nós, sussurrando, guiando, esperando que o ouçamos. A razão pela qual essa verdade foi ocultada é simples. Ao perceberem sua conexão com Yun, as pessoas deixam de ser marionetes, param com jogos sem sentido, deixam de buscar poder falso e começam a irradiar uma força verdadeira que não pode ser vendida, roubada ou apropriada. Foi por isso que Ra foi transformado em mito, substituindo a conexão com o divino pela religião e a consciência pela obediência cega. Mas a verdade profunda não desapareceu, ela apenas se escondeu aguardando o seu momento. Talvez esse momento seja agora. Talvez seja por isso que ainda estamos aqui, ouvindo, nos estendendo para algo inexplicável. Talvez tenhamos buscado a Deus por toda a vida, para finalmente perceber que aquilo que buscávamos era aquele que sempre buscou através de nós. Existe uma razão poderosa pela qual o conhecimento sobre essas coisas está ausente dos livros didáticos convencionais. Há uma razão pela qual a imagem de Ra foi rebaixada a uma divindade caricata com cabeça de pássaro. A razão pela qual o antigo Kemet foi renomeado, reinterpretado e reescrito até que a verdade se tornasse irreconhecível. A humanidade não estava destinada a reter essa memória. Não porque a verdade foi perdida, mas porque foi intencionalmente enterrada, sistematicamente apagada não por acaso, mas por desígnio malicioso.
Um mundo cheio de pessoas conscientes de sua origem da luz divina, cientes de sua conexão com o Um, é incontrolável. Por isso, a história de Ra foi fragmentada, dividida em pedaços, transformada em mito, não destruída, mas distorcida a ponto de ninguém lhe dar atenção. Pois, caso contrário, poderiam surgir perguntas perigosas, cujas respostas não deveriam ser encontradas. Os conquistadores roubaram não apenas terras, mas também a memória. Eles não apenas queimaram pergaminhos, mas reescreveram o curso do tempo. Eles não apenas ergueram novos deuses, mas enterraram os antigos sob o peso da culpa, da vergonha e da ameaça de punição eterna. Eles pegaram o olho e o rotularam como mal. Eles pegaram o sol e o declararam primitivo. Eles transformaram templos em ruínas silenciosas. E durante todo esse tempo impuseram às pessoas uma versão da divindade que existia fora delas mesmas, exigindo obediência cega, tornando-as pequenas, impotentes e dependentes. As pessoas foram ensinadas a adorar a separação, a temer o julgamento e a implorar perdão àquilo de que nunca estiveram separadas. O sistema não falha. Ele é perfeitamente construído para manter a humanidade afastada do passado, da verdade e da luz viva que permeia todo o ser. E o apagamento da memória não foi apenas um ato cultural, mas também espiritual. Aqueles que entendiam como a consciência funciona sabiam, controlando a história, pode-se controlar a alma. É por isso que os ensinamentos espirituais mais avançados que já existiram no mundo foram transformados em mitos empoeirados. Templos foram reduzidos a ruínas e então declararam que as pessoas que os construíram eram inferiores. Impuseram às pessoas a mentira de que os antigos acreditavam em magia, ocultando o fato de que sua ciência do espírito superava em muito as concepções modernas. Não foi apenas a história que foi suprimida, mas também a frequência. Ra não é apenas uma história, é uma vibração, uma assinatura, uma ressonância que ativa algo dentro de você quando a verdade é ouvida. O que o sistema menos deseja é que essa memória retorne, pois a memória é poder. Ao lembrar quem você é, você deixa de ser programável e obediente. Você para de buscar a luz fora de si e começa a irradiá-la de dentro. Por isso foram criadas distrações, a vida foi preenchida com ruído, conteúdo, opiniões e estimulação sintética apenas para desviar da quietude. Pois na quietude a memória desperta e na quietude Ra fala. Mas houve uma reviravolta que não foi considerada. A verdade não pode ser morta, ela só pode ser enterrada e ter seu retorno adiado. Quando chegar a hora e o véu começar a se levantar, ela emergirá não nos templos, mas nas pessoas, nas almas que fazem perguntas diferentes, nos corações que vibram de outra forma, nos buscadores que pararam de perseguir e começaram a ouvir. É isso que está acontecendo agora, e é por isso que você está lendo estas linhas. Isso não é apenas curiosidade, é um chamado. E não se trata apenas de lembrar de Ra, mas de entender por que queriam que você esquecesse. Ao perceber isso, o mundo nunca mais será o mesmo. Você verá o controle, a distorção, mas o mais importante, a luz que tanto se esforçaram para esconder, não acima de você, não nos livros, mas dentro de você, cintilando, chamando e se revelando. E a pergunta não é mais se Ra era real, mas se você está pronto para se lembrar do que o fizeram esquecer. Chega um ponto de virada, onde as memórias se transformam de meros pensamentos em um conhecimento profundo, ressoando na própria essência do ser humano. O que antes parecia apenas um interesse superficial, de repente assume a forma de uma consciência que não provém de fontes externas, sejam livros, mentores ou ensinamentos, mas de uma fonte interna e atemporal. Isso não é uma coincidência, mas sim o despertar de uma consciência adormecida. A história de Ra, gravada não apenas em pedras antigas e cânticos de templos, mas também nas profundezas da consciência humana, testifica isso. Os antigos sábios previram o advento de uma era em que a verdade pareceria esquecida, mas não perdida, e a luz oculta, mas não extinta. Ao final desse período, as almas adormecidas começarão a despertar, algumas gradualmente, outras repentinamente, mas todas unidas por uma lembrança comum e silenciosa: eu já estive aqui, eu sabia disso. PTBR. Sua presença aqui não é um acidente causado por assistir a um vídeo.
É o resultado de um chamado interno que foi sentido muito antes de poder ser conscientizado e expresso em palavras. Esse chamado se manifestou em momentos inexplicáveis, em amanheceres que pareciam mensagens, em sonhos que lembravam instruções, no silêncio entre os pensamentos, onde um conhecimento ancestral falava sem palavras. Não é apenas um jogo da imaginação, mas um processo de alinhamento, de reencontro com o fluxo de Ra, entendido não como um Deus externo, mas como uma parte inalienável da consciência, uma essência eterna que ciclicamente passa por vidas, esquecendo e lembrando-se repetidamente. Os antigos egípcios não viam a alma como uma entidade única, mas como uma estrutura complexa, composta por diferentes partes. Uma dessas partes, o Ba, simbolizava a personalidade, o aspecto mutável do ser humano que vive no mundo. Outra parte, o Ka, representava a força vital, a centelha divina que permanece imutável. É essa parte que emana de Ra, que é o verdadeiro Eu. O despertar não é o despertar do Ba, mas a lembrança do Ka de sua verdadeira natureza. A essência não está em seguir Ra, mas em se tornar uma extensão de sua luz. No momento em que uma pessoa deixa de buscar a divindade externamente e começa a cultivá-la dentro de si, ocorre uma mudança radical. O buscador se transforma em um transmissor, irradiando presença, trazendo clareza à confusão e ordem ao caos. Isso não acontece porque a pessoa se torna perfeita, mas porque ela se lembra de que a fonte dentro dela não pode ser quebrada, apenas temporariamente oculta. Nisto reside a essência da era atual. Não na religião ou na fé, mas na recordação. Não é necessária a conversão a uma nova fé ou a iniciação por qualquer um, exceto por si mesmo. É preciso apenas abafar o ruído externo por um tempo para ouvir novamente o sinal interno, que chama desde o princípio. Luz de Ra não exige lealdade cega, não pune e não divide. Ela simplesmente brilha sempre. No momento de conexão sincera, humilde e destemida com essa luz, tudo muda. A vida e a percepção do mundo se transformam. A pessoa começa a reconhecer padrões, ilusões e energias, percebendo como o mundo é estruturado para mantê-la em estado de sono, distração e fragmentação. Ela percebe quantas pessoas ainda estão sob o feitiço, não por fraqueza, mas por esquecimento, assim como ela própria um dia esqueceu. O despertar não é apenas para si mesmo, mas também para os outros. A recordação se torna um farol, um convite silencioso para que os outros se lembrem da sua verdadeira essência. O propósito não é a submissão, mas a iluminação, em levar a luz não apenas nas mãos, mas no próprio ser. Independentemente de quão longe a pessoa tenha ido ou por quanto tempo esteve perdida, a luz sempre permanece dentro. O fluxo de Ra continua a fluir. E no momento em que se decide lembrar, esse fluxo começa a se mover novamente através da pessoa. As civilizações antigas exortavam as pessoas a erguer os olhos para os céus, a se curvar diante deles em busca de salvação divina. No entanto, os sábios do passado olhavam para o alto não para fugir, mas para despertar a memória, percebendo uma profunda verdade enterrada sob as camadas dos séculos. Ra, a personificação da luz solar, nunca foi uma divindade externa. Residindo nos céus, ele sempre habitou dentro de cada pessoa. Ele vive em cada célula, em cada respiração, em cada instinto silencioso que impulsiona a confiar na luz, mesmo nos tempos mais sombrios. O sol não é um símbolo de algo distante e inatingível, mas um espelho que reflete a luz interior que cada um deve carregar em si. Não se trata de fé cega, mas de ressonância interna. Não é preciso acreditar em Ra para ser a encarnação de sua luz, assim como a chama arde sem precisar acreditar no fogo. Esta é a verdadeira natureza humana. O mundo, ao longo da vida, tenta fazer com que esqueçamos isso, semeando dúvidas em nosso próprio conhecimento, medo de nossa força interior, forçando-nos a entregar nossa verdade às autoridades. As pessoas são alimentadas com histórias de divisão, persuadidas de que a luz habita em templos, sistemas e mãos alheias. Mas a luz não pede permissão para brilhar, ela simplesmente faz isso. E no momento em que a pessoa para de procurar externamente e se volta para dentro, ela começa a sentir novamente esse calor silencioso, esse zumbido antigo, o retorno do que se pensava ter sido perdido, o fim do esquecimento.
As mudanças não ocorrem no mundo exterior, mas dentro da própria pessoa. Ela começa a ver que tudo o que é necessário já está presente nela: códigos, memória, conhecimento. Não é preciso procurar nada. É necessário apenas limpar o espaço interno, romper o ruído, os condicionamentos e os programas que nos forçam a nos conformar, a permanecer despercebidos, a seguir regras escritas por aqueles que se esqueceram. Talvez o mundo, a princípio, não entenda, chame de estranho, idealista e equivocado. Mas isso é apenas uma manifestação do medo do que acontecerá quando pelo menos uma pessoa parar de viver com medo e começar a brilhar. O despertar é contagioso. Quando uma pessoa encarna a recordação, ela se espalha não por meio de sermões, mas por meio da presença, do modo de vida, da fala e da criação de espaço para o despertar dos outros. Este é o caminho de Ra: não dominar, mas iluminar. Não ser aquele a ser seguido, mas aquele a ser vivido. É por isso que o sol nasce todos os dias sem falhas, pois a luz não precisa de aplausos, ela simplesmente retorna. Agora é a vez de cada pessoa nascer, mover-se não para a perfeição, mas para a presença, carregar a memória de Ra não como uma história, mas como uma frequência viva, transformar sua vida em um templo, suas ações em oferendas e sua verdade em um ritual. Não porque foi dito, mas porque no fundo algo sugere que chegou a hora. A pessoa não está perdida, está sendo reativada, não está quebrada, está se lembrando. Os sistemas tentaram enterrar essa luz, mas eles não a criaram, portanto nunca poderão destruí-la. Cada pessoa é a prova disso, e não importa quantas vidas sejam necessárias para encontrar o caminho de volta, ela está aqui e agora. E Ra nasce nela. Se esta mensagem ressoou em sua alma, não a deixe passar despercebida. É preciso carregá-la, protegê-la e vivê-la. Que o despertar fale ao mundo sem uma única palavra, pois não se trata apenas de lembrar de Ra, mas de se tornar a luz que se esperava nunca mais encontrar. E se a pessoa chegou a este ponto, ela já sabe que essa verdade não deve permanecer nas sombras.